Reproduziremos na sequência o programa Espírita, Espiritismo e Atualidade. O programa da leva de Cosme de Olindo e Silva Almeida, ambos do Rio de Janeiro. Apresentação na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Convidamos você para mais esse trabalho imperdível. A dupla faz realmente um trabalho excepcional. E aí nós lembramos que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. Reunimos aqui esse material das Web Rádios Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, e colocamos à sua disposição aqui na página Estação da Luz Espírita. Aqui você vai encontrar palestras, vídeos, textos, as obras da codificação, um acervo excepcional aí na playlist. É só dar uma olhada, sem fins lucrativos. O objetivo é divulgar a doutrina, é colaborar com esse trabalho excepcional que está sendo feito e divulgar através das web rádios Estação da Luz e Cristo Consolador. Queremos convidar você para mais esse programa. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. E agora o programa Espírita, Espiritismo e Atualidade. A missão dos pais, com Cosme de Olindo e Silva Almeida, ambos do Rio de Janeiro, na web rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela companhia e bom programa. Muito boa noite a todos os nossos amigos, nossos internautas, nossos companheiros que nos acompanham em mais uma transmissão desse programa Espiritismo e Atualidade pela Web Rádio Cristo Consolador. Aqui ao meu lado, minha companheira, minha amiga Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo. Feliz Dia dos Pais para você, meu amigo, e para todos os nossos ouvintes também, né? Com certeza. Feliz Dia dos Pais. Um dia nosso. Pois é. Agora a gente não pode esquecer, né, Cosme, das pães, né, que são essas mulheres guerreiras, né, que são chefes de família e que fazem o papel de mães e de pais também, né? Feliz Dia das Pães também, essas guerreiras, né? É verdade. Há muitas irmãs, companheiras, guerreiras que fazem esse papel e que, assim, desempenham muito bem na educação, orientação dos seus filhos, dos seus rebentos, e que é muito importante. Exatamente, exatamente. Cosme, meu amigo, antes de nós prosseguirmos, né, vamos aproveitar e cumprimentar os nossos companheiros que já estão aqui conosco esta noite, né? Então, vamos lá. Sim. Temos aqui a nossa querida irmã, a Moadira Mara. Boa noite a todos, muita luz. Boa noite, Moadira, que bom que você está aqui. Boa noite, Moadira. Ironide, boa noite, Silvio Cosme, boa noite a todos e aos pais. Ótimo estudo. Boa noite, querida, com certeza. Querida. A nossa Mônica Tomás também aqui conosco, vejamos. Deixa eu passar aqui. A gente vai entrando. Boa noite, Silvio Cosme, a todos os irmãos. Boa noite, querida. Que bom que você está aqui, né? O nosso amigo João Santana. Boa noite, parabéns a todos os pais. Muito bom, João. Boa noite, irmão. Angela Coutinho também conosco. Boa noite, queridos amigos Silvio Cosme e demais irmãos da Espírita, que Jesus esteja sempre conosco. Parabéns a todos que estão pais nessa jornada. Exatamente, né, Angela? Que bom. Nossa querida Carla também, né? Nossa amiga professora. Boa noite, querido Silvio Cosme e demais irmãos. Feliz Dia dos Pais para todos os pais, encarnados e desencarnados. Obrigada, querida. Nossa professora Kátia. Também, boa noite a todos, parabéns aos pais. Obrigada, querida, que bom, né, que você está aqui. Muito bem, pessoal, como vocês sabem, né, a Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita, e nós temos como hábito sempre iniciar as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos amigos espirituais, que são os nossos condutores nesse trabalho, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, vamos pedir ao nosso querido irmão Cosme que faça por nós agora a prece de abertura. Cosme, meu irmão, por favor. Sim, vamos à nossa prece para iniciar os nossos trabalhos aqui nessa jornada desse programa. Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido,
Queremos lhe agradecer por mais essa oportunidade de todos nós estarmos aqui reunidos em seu nome para a transmissão deste programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os responsáveis por essa web rádio Cristo Consolador, que nos orientem, que nos deem as intuições necessárias para nós discutirmos as informações deste tema tão importante, que é a missão de paz. Rogamos a Ti, Senhor, nosso irmão maior, que nós possamos nos conduzir de acordo com as nossas melhorias internas, diretamente a Ti, e em reconhecimento a esse nosso Pai maior, que é Deus. Conserva-nos a sua paz, conserva-nos o seu amor e abençoa, Senhor, todos os nossos companheiros que estão aqui nos acompanhando nesse momento, ao vivo. E também aqueles que nos acompanharão posteriormente no compartilhamento desta transmissão. Que nós tenhamos, Senhor, uma noite repleta de paz, amor e harmonia. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Tá mudo, Silvia? Tá mudo. Ok. Que assim seja, né? Graças a Deus. A nossa Ana Laura, que chegou aqui também. Boa noite. Boa noite, Ana Laura, se eu não me engano, é o nome de Ana Laura, mas é outra pessoa, que eu não estou recordando quem, mas eu já vou lembrar. Nossa querida Rosane aqui conosco. Boa noite, Rosane. Que bom que você está aqui, querida. Boa noite, queridos amigos. Que temos uma noite harmoniosa de estudo. Feliz Dia dos Pais. Obrigada, querida. Nossa querida Kênia também noite, conosco. Rosane, Kênia. Boa noite, meus irmãos. Boa noite de paz e bons estudos. Se Deus quiser, né? Uma noite de muitas reflexões sobre esse tema tão importante, sobretudo no dia de hoje, né, Cosme? O nosso tema da noite de hoje é a missão dos pais, né? A missão dos pais, e quando a gente se refere a pais, não estamos nos referindo apenas à figura masculina, mas naturalmente à figura do pai e da mãe. Esses espíritos a quem Deus confiou seus filhos, né? Porque somos todos filhos de Deus, e Deus nos confia temporariamente alguns de seus filhos para que a gente possa encaminhá-los no caminho do bem. E é sobre essa temática, né, esta missão grandiosa, importantíssima, que Deus confia a muitos de nós, que nós iremos conversar na noite de hoje, né, Cosme? Mas antes disso, vamos ler um trechinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? E caiu para a gente hoje o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis para não ser. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgado os outros. Empregar-se-á convosco a medida de que vos tenhais servido para com os outros. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Muito bem, meu amigo Cosme. E aí, como é que nós estamos, né? Como é que nós estamos hoje, neste dia tão interessante, tão importante, né? Esse domingo consagrado aos pais, né? Aos pais, a gente, quando fala pais, aos pais biológicos, aos pais não biológicos, né? As mães que desempenham o papel de pais, aos avós, que muitas vezes também fazem papel de pais, tios, enfim, a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, são responsáveis por guiar esses espíritos que Deus nos confia, né? Esse dia tão importante para todos nós. Então, meu amigo, o que você tem a nos dizer, né, nesse início de programa sobre essa temática tão importante? Silvia, é um tema extremamente importante a gente abordar essa questão da missão dos pais. Como você falou inicialmente, não se trata apenas aqui do gênero masculino, mas sim todo aquele responsável, né, que tem sob a sua tutela
a supervisão, né, a responsabilidade de conduzir aqueles seres, né, os nossos rebentos, aqueles seres que nós tomamos como nossos queridos, que nós, de uma certa forma, vamos trazer as melhores práticas educativas para eles. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que fazer uma separação do que seja ensinar e educar, né? Nós sabemos muito bem que o ensino ele pode ser realizado dentro das escolas tradicionais. E a educação, ela vem dentro do lar, né? Dentro do local onde a criança nasce. E, nesse particular, quando a gente faz essa separação, a gente tem uma grande contribuição da doutrina espírita quando ela nos traz, através da sua codificação, preciosidades em relação à questão da educação desses nossos pequeninos. Allan Kardec era um educador. Allan Kardec, ele era um professor, né, que tinha como objetivo maior passar esses conhecimentos, essas informações daquilo que ele tinha, porque foi educado na melhor escola da época na Europa, que era o Instituto de Yverdon, quando ele esteve sob a tutela do grande Pestalozzi. Mas a gente sabe muito bem que poucas pessoas, né, têm assim a prática de se debruçarem sobre os livros espíritas para poder pegar essas informações que elas estão espalhadas dentro da codificação. Em O Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do Livro dos Médiuns. Há muitas informações, muitos toques que esses benfeitores espirituais dão em relação a como nós devemos conduzir esses seres que estão sobre a nossa tutela. Mas a gente sabe muito bem que não é necessário você ser praticante ou estar na cátedra para você ser aquele que ensina, aquele que passa digamos assim, os exemplos para que a pessoa, de uma certa forma, ela venha crescer. Todos aqueles que têm uma responsabilidade, que têm alguém sob essa tutela, são responsáveis. E todos nós exemplificamos, através dos nossos atos, das nossas ações, das nossas palavras, informações necessárias que esses pequeninos vão se mirar na hora de exemplificar. Então, a gente vê que esse ensino, né, evidentemente, essas orientações, elas não se dão apenas quando você sobe a um púlpito, né, ou quando você pega um microfone para você falar, mas é no dia a dia, a relação do dia a dia que você vai ensinando. É na prática diária que você vai colocando o que se deve àquela pessoa mirar para ser aquilo que na doutrina espírita nós chamamos do homem de bem. Lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem este título, esse capítulo, né? Sede perfeito, e esse sede perfeito nos mira exatamente para que nós nos conduzamos como na questão 625 de Livro dos Espíritos nos informa que Jesus é o Espírito mais perfeito que já esteve aqui e ele é o nosso guia e o nosso modelo. Então, nós devemos ser perfeitos como ele, de uma certa forma, para que nós possamos passar por essa encarnação da melhor maneira possível. Agora, é interessante, quando a gente faz essas colocações, que não é necessário você ser um catedrático para você poder orientar alguém, mas que você seja uma pessoa que tenha o quê? Que tenha critério, que tenha bom senso, que tenha, de fato, a responsabilidade de dizer sim, sim, não, não. Porque o que estraga na educação, Silvia, você sabe muito bem que você tem filhos, nós permitimos demais que aquele jovem, aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, não tenham um limite. E, ao mesmo tempo, também quando nós dizemos uma coisa para eles e fazemos outras. Como Jesus mesmo. Jesus sempre foi o orientador
que ele dizia o que devia fazer, mas ele exemplificava. Então, veja como é importante a gente dizer o que a gente faz e, ao mesmo tempo, a gente dar limites. Porque educar, ensinar, orientar, que é uma prática diária, eu vejo como você colocar limites, colocar as observações necessárias para que cada um esteja dentro do seu papel na relação com respeito. Porque o respeito é importante. Não adianta você ser aquele mão de ferro, aquele que você vai punir, batendo, gritando, que a gente já tem experiência suficiente que isso não educa ninguém. Principalmente porque nós sabemos que ali está um espírito que tem grande vivência, que traz uma bagagem e que, se nós não dialogarmos com ele, não mostrarmos o que está verdadeiramente importando nesta experiência que ele passa aqui na Terra, que nós trazemos como um grande educandário, ele pode se perder. Agora, nem sempre isso vai ser, de fato, o concreto, porque nós temos algo que, na lei de liberdade, nós chamamos do livre-arbítrio. Então, cada um tem a sua autonomia, cada um escolhe aquilo que verdadeiramente deseja. Porém, a missão de paz é orientar para que aquele que está recebendo estas informações possa refletir, maturar aquilo que verdadeiramente lhe interessa. Aí é a autonomia do espírito. É verdade. Cosme, isso é muito interessante quando você fala, né? Que a questão não é apenas de você falar, né? Mas o exemplo. O exemplo é importantíssimo. Porque não adianta você dizer para o seu filho, né? Não minta, não fale mentira, porque mentira é muito feio, isso e aquilo. Se de repente, né? Você está em casa com seu filho, alguém bate a porta e você diz assim: se for o João, diz que eu não estou, né? Olha só, né? Então, e criança é muito perspicaz, ela percebe todas as coisas, né? Me lembra uma situação do Haroldo Dutra Dias, que ele nos conta, né? Ele disse que todo mundo conhece, Haroldo Dutra Dias, um palestrante espírita, escritor, muito famoso e tudo mais, e que ele estava, né? Que ele estava dirigindo o seu filho à casa, à escola, e no meio do trânsito alguém deu uma fechada e que ele começou a rir ao vidro do carro, naquela assim de xingar a pessoa, né? De revidar. O filho ao lado dele falou assim: imagina, pai, se é uma dessas pessoas que escutam as suas palestras, né? Então, você imagina a situação, né? E aí que ele se recolheu, fechou o vidro e seguiu em frente. Então, né, as crianças, elas são muito inteligentes, muito perspicazes, e elas estão o tempo todo observando o nosso comportamento para ver se aquilo que nós dizemos que elas têm que fazer, se nós também fazemos. Então, nós temos que estar bastante atentos para isso, né? Então, se nós queremos nossos filhos, né, sejam aquelas crianças corretas, aquelas crianças que eram em casa, nós também devemos ajudar. Normalmente, a mamãe que está lá fazendo as coisas, que a mamãe trabalha fora, a mamãe chega em casa, tem que arrumar a comida, arrumar a casa, ver uma coisa ou outra, ela precisa ajudar também, mostrar que ele também ajuda dentro de casa para que o filho se sinta, não é, motivado e veja a razão de também ajudar. Porque senão acabam ficando todas as tarefas, né? Todas as tarefas nas costas da mãe. Então, tudo que nós ensinamos aos nossos filhos, nós falamos, né? Mas o exemplo arrasta, né? A palavra é importante, mas o exemplo simplesmente arrasta. Então, se você quer que seu filho, né, seja um homem de bem, você tem que dar exemplos de homem de bem para ele, né? Isso é extremamente importante. E tem, né, Cosme, no Evangelho mesmo, se eu não me engano, aquela pergunta, né? Que Deus irá chegar para nós e vai nos colocar, né? Que fizestes dos filhos que eu te confiei? Né? Que fizestes dos filhos que eu te confiei? Que nós sabemos, né, que o casal, ele normalmente é levado ao plano espiritual, né? Levado ao plano espiritual quando está para conceber
filho, né? Para conhecer, de repente, aquele espírito que eles irão receber em seu lar. Às vezes é um espírito que tem algum tipo de comprometimento com aquele casal, não é? E que eles vão receber aquele filho, eles têm que orientá-lo, educá-lo, né? E os dois assumem a responsabilidade, né? Os dois assumem a responsabilidade. Só que, eventualmente, acontecem situações onde o casal, de repente, né, se separa por um motivo ou outro, e um dos cônjuges vai embora e meio que se separa dos filhos também, né? Se separa dos filhos. Se a gente, normalmente a mulher fica com os filhos, né? O pai, às vezes, vai embora e nunca mais quer saber, ou, às vezes, um pouco mais raro, a mulher que vai, e o pai acaba cuidando dos filhos e tudo mais. Então, isso é muito importante, porque o espírito, nós como espíritas sabemos, que o espírito que toma esse posicionamento, né, de abandonar, seja o pai, seja a mãe, abandonar o compromisso assumido, né, de orientar, de guiar, né, aqueles espíritos, ele vai responder por isso. Ele vai responder muito, sobretudo se o espírito que lhe estava confiado desviar-se no caminho do bem, né? Porque tem uma situação também. Você pode estar com seu filho, orientá-lo de todas as maneiras, mas o espírito, como você falou, né, Cosme, é o livre-arbítrio do espírito. O espírito pode, mesmo sendo orientado para o bem, toda orientação, todo carinho, ele mesmo assim se desviar do caminho do bem. Nesse caso, você não tem nenhuma culpa, porque você, como pai, como mãe, fez tudo ao seu alcance para orientar o espírito, mas aquele espírito, né, no exercício do seu livre-arbítrio, fez ouvidos, né, de mercador e não seguiu a orientação dos pais. Nesse caso, você, né, como pai, como mãe, não tem nenhuma responsabilidade, vamos dizer assim. Você fez tudo ao seu alcance, né? A responsabilidade é do espírito. Mas quando a coisa é ao contrário, né? Quando você não faz aquilo que você se propôs a fazer como pai, como mãe, e deixa os seus filhos, né, aqueles filhos que Deus te confiou, entregues ao mundo, né, e por uma infelicidade qualquer, né, que eles enveredam por um caminho menos feliz, a responsabilidade é enorme. E na hora, né, que tivermos que prestar contas ao Pai, né, ele vai nos questionar. Que fizestes dos filhos a quem eu te confiei, né, que eu te confiei. E aí é complicado, né, Cosme? Aí é a questão que a gente vai ter que realmente responder, né? E muitas vezes, só assim cumprindo o nosso pensamento, muitas vezes aquele espírito que nasce na nossa casa é um espírito com o qual nós nos endividamos em vidas anteriores. Muitas vezes o desvirtuamos do caminho do bem e ele agora renasce em nossa casa justamente para que nós o conduzamos de novo, né, ao caminho do bem. E aí você vai e abandona a sua tarefa, né? Então você já vai estar duplamente responsável pela, digamos assim, pela falência moral desse espírito. É muito complicado. Silva, exatamente. A gente sabe muito bem que todos nós que estamos nessa missão, nós estamos como responsáveis, né, daquilo que a espiritualidade nos entregou para que a gente possa conduzir, né, esses espíritos que estão sobre a nossa tutela da melhor maneira possível, como você abordou. Não é por acaso. Há uma relação, pode ser uma relação de amor, pode ser uma relação de resgate, mas uma relação daqueles espíritos que compõem a família, porque uma família não é composta por acaso, tem relações, né? Há necessidade desse reencontro. Agora, a gente tem uma história judaica que fala exatamente sobre essa responsabilidade, porque muitos dos pais, eles não querem entregar os seus filhos para a vida. Não preparam essas crianças para a vida. Às vezes se tornam adultos extremamente dependentes, o que é um grande erro. Porque nós precisamos preparar os nossos filhos para eles enfrentarem
as vicissitudes da vida, porque nós não ficaremos aqui para sempre. E muitos também confundem, quando ocorre qualquer situação de retorno antecipado dessas criaturas, não entendendo o porquê houve essa situação, ocorreu, o que a gente fez. E nessa história judaica, ele nos informa exatamente isso. Certa feita, nos conta a história, que um judeu saiu para trabalhar e deixou os seus 2 filhos sob encargo da sua esposa. E um tempo depois ele retornou para casa e pediu para a esposa para poder vê-los. E a esposa pediu para que eles conversariam posteriormente, após um lanche, depois que ele se banhasse, né? E ele estava muito curioso para poder falar imediatamente com os filhos. E ela pediu para que ele se acalmasse, que ele fosse tomar o banho para tomarem um lanche juntos e ela conversaria com ele. Quando ele retornou à mesa e os dois conversavam a sós, ela relata para ele que houve um problema, que estava com problema. E ele diz, qual é o problema? Ela falou, olha, teve uma pessoa que me colocou umas joias comigo e eu simplesmente não quero devolvê-las. E ele, o judeu, que era uma pessoa extremamente religiosa, falou, mulher, mas por que isso? Você é uma pessoa que tem caráter, você está querendo ficar com alguma coisa de alguém? Não, você tem que devolver, porque elas não são suas. E aí, quando ela relata para o marido exatamente o que ocorrera, um dos filhos havia desencarnado, retornado ao plano espiritual. Então, vejam como era uma coisa extremamente importante a gente entender que nós aqui temos responsabilidades e temos papéis dentro daquele que nós construímos como família. Mas ninguém na realidade, dono de ninguém. Nem os nossos filhos são nossos. Você leu aí um comentário nos falando exatamente sobre isso, né? Que é um empréstimo, né, que Deus nos faz, nos coloca como tesouros, como joias que nós temos que cuidar da melhor maneira possível. Lustrá-las, trazer conhecimento para que elas fiquem cada vez melhor. É um grande diamante. Agora, ele tem um extremo valor, um valor assim que nós nem imaginamos o quanto ele vale, né? É aquilo que as pessoas comentam nas propagandas, não tem preço. Só quando nós somos pais, nós sabemos o que é amar verdadeiramente um ser humano. Porque nós nos desdobramos para o melhor daqueles, pelo menos a maioria, né? Daqueles que são os nossos tutelados, os nossos filhos. Só que alguns confundem achando que esses filhos são nossos, e eles não são nossos. Eles são, na realidade, preciosidades, joias que Deus nos coloca sob a nossa responsabilidade e que nós temos que cuidar da melhor maneira possível. O judeu, após receber essa informação da esposa, ele chora, é claro, mas eles ficam fortes, firmes, sabendo que tinham feito melhor para aquele filho que havia partido. Então, é uma situação, Silvia, que pode acontecer com qualquer um. E a gente sabe muito bem que a vida ela é muito rápida. Acontecem as coisas de uma maneira assim muito imediata. Então, qualquer pessoa que tenha passado por isso, qualquer situação hoje que esteja um pouco mais triste, pode ter certeza, se desempenhou o seu papel com esmero, com dedicação, com carinho, com amor, cumpriu o seu papel. Pode ter certeza disso. Com certeza, né, Costa? Com certeza. E nada ocorre, né, sem a permissão de Deus. Algo que a gente precisa pensar muito, né? Nada ocorre sem a permissão de Deus. Então, por mais que no momento em que essas coisas ocorrem, a gente tem que acreditar o seguinte, que Deus é bom, que Deus é justo, né? Que Deus nos ama profundamente, que nada ocorre sem a sua permissão. Então, se Ele permitiu que isso acontecesse, é porque efetivamente era daquilo que nós precisávamos e que aquele espírito, porque não podemos esquecer que nossos filhos são espíritos, né? Nossos filhos são espíritos, conforme aquele livro do Hermínio Miranda, né? Nossos filhos são espíritos e aquele espírito precisava, né, passar por aquela experiência. Né? Precisava passar por aquela experiência. Algumas vezes vemos na literatura, né, que esses espíritos que
retornam ainda jovens ao plano espiritual, às vezes são espíritos que numa vida anterior foram suicidas e que têm agora a sua vivência na matéria. Precisa ser um espaço, não é um espaço mais curto, porque eles vêm complementar aquilo que eles não puderam, que não terminaram, né? Porque anteciparam seu retorno pela porta nossa do suicídio. E aí agora eles precisam vir, porque muitas vezes, no caso do suicida, ele está ainda tão impregnado de fluido vital, está tão pegado ainda à matéria que não consegue receber, né? Não consegue receber tratamento no plano espiritual. Então, ele é levado a uma reencarnação quase que imediata, né? Assim, um espaço bastante curto entre a desencarnação e a reencarnação, e ele vai completar o período que lhe faltava, né? Naquela existência. E aí ocorre algumas vezes essa situação, né? Do espírito retornar ainda jovem em virtude de ser um complemento de uma vida anterior. E a gente tem que sempre pensar, né? Eu gosto muito de uma frase de Fenelon, que está no Evangelho, onde Fenelon diz o seguinte, que nós devemos nos abster de censurar o que a gente não consegue compreender, mas acreditar que Deus é justo em todas as coisas, né? Efetivamente, é uma dor enorme, que acho que ninguém pode aquilatar, somente aqueles que vivem realmente esse tipo de experiência terrível, mas a gente precisa, com o nosso conhecimento espírita, não é? Nós precisamos olhar para esse lado e entender que Deus fez o melhor, né? Que Deus fez o melhor para todos. Cosme, temos vários amigos que chegaram aqui também. Vamos cumprimentá-los, então. Cumprimentá-los, exatamente, né? Aqui nos dizendo que a Ana Laura é a Patrícia Arruda, né? Boa noite, né, Patrícia? A Ana Laura Santos, a Kênia, é a Patrícia Arruda, que é o nome de Ana Laura, né? Está usando a filha. A filha, a Glória também está aqui conosco. Boa noite, Glória. Que bom que você chegou. Boa noite, irmão. Boa noite, Glória, amiga. Maria de Fátima também aqui conosco. Boa noite, Fátima. Boa noite, Fátima. Boa noite, nossa parente também. Boa noite. Boa noite, Vera. Assim, Ana Laura está no dia. Sim, Silvia, sou eu, Patrícia. Que bom, Patrícia, que você está aqui conosco, né? Aí ela diz, esse celular, deixa eu ver aqui. Esse celular, minha filha, por enquanto estou usando. É isso mesmo, a gente acaba usando de outro, né? Nossa querida Dora também, que gosta da Dora Gondinho. Oi, Dora, boa noite, querida. Tudo bom? Boa noite, Dora. A Dora está aqui nos desejando uma noite feliz, né? Uma noite, vejamos, uma noite feliz no Dia dos Pais, né? Os seus pais nesse encontro, que bom. Minha querida amiga Francisca. Oi, Francisca, tudo bom, querida? Boa noite a todos. Desculpe hoje por você chegar mais tarde. Importante que você chegou, querida. Pegou, mais importante pegou. Né? A Ângela está nos dizendo aqui o seguinte. Vejamos. Emmanuel já afirmava, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente, o exemplo que nós temos que dar aos nossos filhos, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nossa querida Márcia Lírio também. Boa noite, Márcia. Dando boa noite a todos. A Liana também aqui conosco. Boa noite, Liana. Está aqui. E a Fátima está nos falando. Nessa missão importante, de nada adianta falarmos uma coisa e nos conduzirmos de forma contrária. Exatamente. Assim ficaremos desacreditados perante nossos filhos, como diz o provérbio, as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Exatamente isso, né, Fátima? É isso mesmo. O exemplo dos pais, né, é extremamente importante na educação dos filhos. Os filhos vão sempre, né, quando eles são ainda bem pequenos, sobretudo os pais, né, são seus heróis, né, são aqueles que fazem tudo, aqueles que fazem tudo certo, né, aqueles que os tiram das enrascadas e tudo mais. Então, eles seguem muito as orientações dos pais,
tudo mais. Então, os pais têm muita responsabilidade com esses filhos, né? Muita responsabilidade de orientar esses pequenos seres que estão num corpinho pequeno de criança ainda, mas são espíritos antigos, né? Mas tem essa obrigação. E os espíritos nos ensinam, Cosmo, que são os primeiros anos, né? Porque os nossos filhos são espíritos, e às vezes é um espírito um pouco mais endurecido, um pouco mais difícil, mas os primeiros anos, né, até os 7 anos, são os anos mais fáceis, vamos dizer assim, que nós temos para conduzir-los ao bem, para orientá-los. Então, é importantíssimo que nós estejamos junto aos nossos filhos, presentes, dando grandes exemplos e tudo mais a eles, nessa fase inicial. Porque depois dos 7 anos, a coisa vai ficando um pouquinho mais difícil, e quando chega na idade, né, da adolescência, né, pré-adolescência, adolescência, o espírito começa né, a tomar, como é que diz? Tomar posse de si mesmo, né? Aí ele assume a sua personalidade verdadeira. Aí o pessoal fala, esse menino era tão bonzinho, agora está terrível. Exato. Na adolescência. Exatamente por isso. Porque na adolescência o espírito já se assume. Ele é o que é. Então, se você não cuidou, né, de repente orientá-lo, né, tirar aquelas tendências menos felizes que talvez ele tenha trazido de vidas anteriores nesse período da infância, na adolescência vai ser mais complicado. Então, nós temos que estar muito vigilantes com isso, né? Porque nesse período realmente da infância é o período que nós temos assim, né, para educar e encaminhar nossos filhos no caminho bem. Depois a coisa fica mais complicada. Não fica impossível, mas fica mais difícil. Né? Fica mais difícil. Então, nós temos que aproveitar todos os momentos. E aí, Cosmo, acho que seria interessante também a gente comentar, comentando a questão dos filhos, os ditos filhos problema, né? Os ditos filhos problema é aquilo que eu falei. Muitas vezes, né? Você tem filho problema, você faz de tudo para orientar, e aquele filho tem aquele comportamento meio torto, voltado para uma determinada coisa menos feliz, e você não sei o que eu faço, eu tenho 3 filhos, 2 são todos educados, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, educados da mesma maneira, mas esse menino aqui é terrível, né? Então, gente, nós temos que pensar o seguinte, né? Nada acontece realmente, né? Nada acontece sem uma razão de ser. Normalmente, como eu já comentei um pouquinho antes, aquele espírito difícil é alguém que nós fomos responsáveis para que ele fosse assim. Né? Nós, de alguma forma, no passado, nós o desviamos do caminho do bem. Agora, né, como nada fica sem reparação, você fez ele pelo caminho torto, agora você vai fazer ele voltar ao caminho reto, né? E aí são os nossos filhos difíceis, né? Os nossos filhos problemas que a gente precisa efetivamente continuar cuidando, né? Diga agora. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, na questão 582, que ela fala exatamente sobre essa missão educadora dos pais. Allan Kardec pergunta o seguinte aos imortais: pode-se considerar como missão a paternidade? E eles respondem: essa incontestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Essa questão ela é direta, né, para todos nós. Como a gente falou aqui desde o início, dentro da codificação, dentro da doutrina espírita, você teve vários toques
dos benfeitores espirituais nos falando sobre essa responsabilidade, sobre como nós devemos nos conduzir para que esses filhos tenham limites e que eles possam, de uma certa forma, mirar-se, né, dentro dos nossos exemplos. Porque se a gente não der valor a essa educação, né, essa orientação deles, eles vão acabar se perdendo. E aí é como você falou no início, Silvia, quando nos perguntarem o que nós fizemos, né, daqueles espíritos que estavam sob a nossa responsabilidade, a gente vai se enrolar, porque a gente tinha a responsabilidade e a gente acabou não auxiliando. Então, é muito importante que os pais, de fato, tenham essa incumbência para poder direcionar essas crianças, porque essa convivência diária, ela é fundamental. E eu até afirmo a dizer aqui para todos os nossos irmãos que nos acompanham, o filho tem uma ligação muito grande logo no início com a mãe. Ele ficou 9 meses no ventre dela, né? Às 38, 40, 41 semanas lá. Então, tem uma ligação muito forte. E é a partir do momento que ela começa a amamentá-lo, né? Fica mais ainda, né? Naqueles meses, né? Da sucção ali do seu leite materno, e que fica assim, cria-se uma simbiose realmente muito forte. E aí o pai, aos poucos, né, cuidando ali ao lado, vai também buscando atrair para si também a atenção do filho, e de modo que ambos têm responsabilidade. Mas nos primeiros anos, principalmente a mãe, ela tem um papel fundamental na hora de conduzir, né, aquele pequenino com as informações necessárias, porque às vezes a gente observa, Silvia, situações bastante delicadas para os pais, quando os filhos se jogam no chão no shopping center, quando eles começam numa mesa de restaurante a gritar, a colocar, fazer verdadeiros imposições aos pais. Eu já vi isso. Se não me der isso, não adianta, eu não vou comer. Não. Quer dizer, acaba fazendo com que a situação dos pais fique até vexatória, né? Porque é como se fosse fazendo uma barganha, né? Se não fizer aquilo que ele quer, e eles sabem disso, né, Silva? Alguns sabem que verdadeiramente os pais ficam mortos de vergonha, né, naquela situação, e eles acabam pedindo, e às vezes alguns cedem. Isso é muito, muito chato. Por quê? Porque eles acabam quebrando o limite. E se fizer uma vez, Silva, não adianta, ele vai querer fazer sempre. Vai querer barganhar isso de uma maneira muito ruim. Imagino, Cosme, que isso aí, né, não tenha surgido na mesa do restaurante, né? Porque normalmente a criança vai fazer aquilo que está acostumada a fazer. De repente, em casa, os pais já dizem assim, se você ficar quietinho, começar aqui com a visita, vai te dar isso e aquilo. Aí ele já... vou dar o celular lá, vou dar o celular para ele, né? Exatamente. Se você tiver uma boa nota... ele tem o celular. Exatamente. Se você tiver uma boa nota na escola, você vai receber isso e aquilo. Não é assim que se educa. A criança não é educada nessa base do toma lá da cá, né? Ela tirar nota boa na escola é mais do que obrigação dela, né? Mais do que obrigação. Não tem que ficar recebendo prêmios porque tirou uma boa nota na escola. Essa obrigação dela é tirar boa nota sempre. Né? Então, quando os pais vão para essa vertente, que muitas vezes é mais cômoda diante de determinadas situações, depois eles vão ter que colher o que eles plantaram, né? Ou seja, como a gente diz assim, você está criando um monstrinho, né? Então, você depois vai ter que aturar o monstrinho que você criou, né? Então, é isso. A educação é uma coisa assim muito, muito, muito séria, muito importante, né? Os pais, às vezes, não sabem como eles vão lidar com a criança, não tem aquele pulso firme, não é? E aí enveredam por esse caminho das barganhas, né? Ah, eu te dou isso se você é aquilo. E no final eles acabam ficando reféns do monstrinho, né, que eles criaram, né? Porque a criança fica absolutamente incontrolável, né? Absolutamente incontrolável. Então é um problema sério.
Outro ponto interessante que é muito importante que a gente aborde aqui são aqueles pais de crianças especiais, né? Os pais de crianças especiais. Os pais de crianças especiais são pais e mães excepcionais, nós diríamos, né? Os pais de crianças especiais são pais excepcionais. As crianças são especiais, mas os pais são excepcionais, né? Não é por isso, não é à toa que chegou para eles, né? É por isso que chegou para eles, porque são pessoas especiais. E nós vemos, às vezes, na Liga Espírita, não é? Exemplo de por que essas coisas acontecem, né? Então, às vezes, aquele espírito, né? Aqueles pais têm um amor grande, um amor que vem de outras vidas, né? Por aquele espírito, mas aquele espírito, ele cometeu muitos enganos, né? Cometeu muitos enganos e, ao longo das suas experiências, ele cometeu enganos que agora vão fazer com que ele renasça com certas dificuldades, né? Mas aqueles espíritos que aceitam recebê-lo como pais têm tanto amor, né, por eles, que efetivamente nós vamos recebê-lo assim mesmo, né? Nós vamos estar junto a ele e tudo mais, vamos auxiliá-lo a passar por essa. Então, são situações assim muito, muito lindas desses pais, né, abnegados, desses espíritos amorosos que vêm cuidando, já sabendo, né, que era assim. Eu conheço o caso de uma pessoa, né, de uma mãe, né, que ela estava vivendo uma situação, assim, no seu relacionamento com o esposo, estava assim, o casal não estava muito bem, ela era muito, muito apaixonada pelo esposo, então ela nas suas preces, ela dizia a Deus, né, que se o casal ficasse junto, harmonioso, que ela receberia o filho, né, eles não tinham filhos, mas quando eles tivessem um filho, que ela receberia o filho como fosse, né, como fosse. E efetivamente, o primeiro e único filho que o casal teve, né, nasceu com um problema, né, nasceu com uma má formação congênita, e até as pessoas ficavam assim muito, né, assistente, a família e tal, estava assim muito preocupada de dizer para ela da má formação que o bebê tinha. E aí, quando o médico realmente falou, ela falou assim: mas a saúde dele é boa, ou ele só tem esse problema, né? A criança nasceu sem uma parte do braço, né? Um dos braços, ela praticamente nasceu sem o braço. E aí o médico falou, ela perguntou, mas ele é bom? A saúde dele é boa? Eu falei, não, ele é perfeito, a saúde dele é perfeita. Isso eu ajudo ele a superar. E realmente, criou muito bem o filho, o menino jamais teve qualquer dificuldade com a limitação, né? Estudou, se formou, trabalha como voluntário, inclusive, como salva-vidas voluntário, tendo apenas um braço, olha só, hein? Como salva-vida voluntária, é casado, já seguindo a sua vida tranquila, quer dizer, é uma coisa muito linda, né? Uma coisa muito linda. Então, é um espírito que estava, né? Aquela mãe, sobretudo, veio totalmente voltada para aquele espírito, né? Que precisava renascer naquela condição, renasceu, mas renasceu filho dos pais corretos, né? E foi muito, muito bom, né? Muito, muito bom. Mas não existe, né, Silvio? E não existe espíritos que vão encarnar dentro de lares, ainda que não sejam filhos biológicos, não biológicos, eles têm ali eles estão ligados. A espiritualidade é que prepara uma forma que esses espíritos eles se reencontrem. Às vezes é até alguém que vai trabalhar dentro da sua casa e que, por uma situação mais de dificuldade, abandona a criança, deixa a criança com os patrões. Alguém da família que, de repente, não quer assumir, aí alguém mais preparado ou que sente uma atração pela criança acaba criando como pai, como mãe. Há várias situações, né, com relação à questão de tutor. E eu falo, na minha mensagem de hoje, eu mandei sobre que eu achei que é muito importante que o que nos liga verdadeiramente, os benfeitores espirituais sempre nos relatam, que não são os laços consanguíneos, né?
mas sim aquele amor que nós dedicamos àqueles que nós chamamos de filhos. Porque ser pai, ser mãe, fazer uma criança é muito simples, é algo muito tranquilo. Agora, a fazer, cuidar da educação, amparar, proteger, amar, direcionar, isso aí sim é uma verdadeira missão. Então, Exato. quando você tem pessoas dedicadas, aquelas crianças que não vieram, né, de uma forma direta ali, biológica dele, e se desvelam, fazem tudo para que essa criança ela tenha o melhor, o amor, eu acho que, sinceramente, são pais realmente, como você falou, especiais. E principalmente quando essa criança traz uma debilidade, seja orgânica, né, física, uma debilidade que a gente pode saber que ela vai encontrar dificuldade na sua vida, na sua existência. Então, são pais realmente valorosos e que a espiritualidade, com certeza, escolhe a dedo para que estes possam dar o melhor, né? Para que esses filhos verdadeiramente reconheçam o amor. Lá na escola do meu filho, a gente tem algumas situações como essas, mas não é muito comum, né? Escolas públicas assumirem crianças que têm dificuldades, né? Orgânicas e às vezes até tipos psicológicos, né? Como autismo. Isso não é muito comum. Os pais que têm filhos portando esse tipo de situação, eles não encontram isso na escola pública, às vezes quando encontra tem grandes dificuldades para poder ter professor, alguém para acompanhar, é muito difícil. Eu lembro que eu tive uma pessoa, uma amiga que nós trabalhamos juntos, e ela tinha um casal de filhos. Eu lembro que ela morava no Rio de Janeiro, morava em Niterói, perdão, e ela tinha que ir para Piratininga para poder levar os filhos, porque somente aquela escola, ela disse que passou para ela a tranquilidade de não ser apenas tomadora de conta, né? Entregava a criança para a criança ficar lá brincando. Não, aquela colocava a criança para estudar, ela confiava, e ela percebia que o filho dela estava crescendo. Ela tirou do centro de Niterói. Eu falei, mas como é que você faz isso? Olha, eu acordo às 4 da manhã, saio de casa às 5, 6h30 já estou lá e volto para cá para poder ir para o trabalho no Rio de Janeiro. Aí você veja, que pais maravilhosos essa criança tem, né? Outro dia eu estava... isso é verdadeiro. Outro dia eu estava reparando a família, como eles cresceram, né? Como no Facebook, né? E veja que como tanto o pai, como a mãe e a irmã gostam do irmão, que tem essa dificuldade. Então, graças ao esmero, né, a dedicação, né, o carinho, esse amor partilhado por ela, com certeza essa criança percebe isso. Ela percebe que é amada, que é desejada dentro do lar. E aqueles colegas dela da escola não a tratam diferente, porque a escola é especializada no tratamento de crianças que têm essas situações mais delicadas. Então, vejam como é possível. É possível, sim. Não é fácil, mas você precisa realmente buscar aquilo melhor para o seu filho, para ele que ele tem. Ela falou, eu não vou deixar pagar uma fortuna para o meu filho, para as pessoas colocarem ele no canto, ele não aprender nada. Eu sei que ele tem dificuldade, mas se eu encontrar uma escola que possa dar o melhor para ele, eu vou fazer o sacrifício. E era esse o sacrifício. Acordar às 4 da manhã para ir para Piratininga, voltar para Niterói e depois vir para o Rio de Janeiro. Exatamente. É isso que a gente vê, né, Cosme? É por isso que a gente fala também, né, que os pais, né, são aqueles que criam, né? São os laços, verdadeiramente, os laços de afeto, né? A família espiritual. Às vezes você tem a família consanguínea, de repente não iria fazer, né, esse sacrifício, né? Assim, essa dedicação toda. E às vezes você tem isso em filho que não nasceu, né, biologicamente de você, ou seja, os filhos do coração, né? Então, essa questão, né, realmente, quando nós falamos de pais, né, a gente fala de todo aquele que se dedica, né, que cria realmente, que dá o amor e tudo mais. Porque, como você falou, gerar um filho é fácil. É muito fácil. Rapidamente,
né, a coisa está concluída e você não tem mais que se preocupar, supostamente, né? Agora, a criação realmente é que é o difícil, né? É que é o difícil, que você tem que ter toda uma estrutura, todo um amor enorme, né? E a questão de ser, como você falou, ser o pai biológico não garante que vai ser o melhor, né? O melhor pai, a melhor mãe é aquele que realmente se dedica aos seus filhos, que se preocupa com o seu bem-estar, não é? Que quer melhor para aquele serzinho que lhe foi confiado por Deus, né? E como você falou, não necessariamente, né, vai ser aquele de você, mas pode ser adotado, pode ser alguém que veio para na sua casa, né? Como você falou, às vezes uma pessoa trabalha na casa e está grávida, e o filho não pode cuidar, e acaba deixando situações. Às vezes a gente vê em hospitais, né, onde a mãe tem os filhos e abandonam as crianças, e os médicos, né? A médica ou o médico acaba adotando aquela criança. São situações assim, bastante interessantes, né? É a tal história, né? O amor realmente, o amor, ele, quando existe mesmo, né? Não é. Os amigos espirituais falam sobre isso. Nada acontece por acaso. Nenhuma criança que é adotada, que chega a um lar, a uma família, é um espírito que caiu ali de paraquedas. É um espírito que tem ligação com o grupo, com os pais, com aqueles que ali se encontram. E eles, com certeza, aceitaram isso no plano espiritual de bom grado para poder conduzir a vida dessa criança, com certeza. Isso é algo assim, muito especial. Exatamente. Temos alguns comentários. A Maria de Fátima está dizendo, vejamos aqui, quando pequenos, e é tudo tão mais fácil. Realmente verdade, né? fácil, né? Inclusive, Fátima, eu digo mais tranquilo, quando você assim, agora é hora de dormir, né? E você está dormindo, está tranquilo, mas depois que cresce, aí fica meia-noite, diz, mãe, vou sair. Fala, Deus, essa vai fazer o quê, meu Deus? Essa hora da noite? Aí você pensa que está todo mundo em casa, que você vai dormir em paz, aí vem um e diz, estou saindo, meu Deus, estou saindo para onde? Essa hora, né? Mas são as coisas que acontecem, né? Exatamente. Aqui também a Alessandra aqui conosco, boa noite, Cosme, boa noite, querida Ela está também desejando feliz domingo para todos. A Mônica Tomás está aqui nos falando, vejamos. Criança no chão todo, é preciso estar atento, com certeza. Com certeza. É muito inteligente. Ela também dizendo, não existe barganha na hora da educação, não pode haver barganha na educação. O certo é o certo sempre, né? Certo é o certo sempre. A Patrícia está dizendo, verdade, não é fácil, mas é possível, com certeza, né? Com certeza as coisas são difíceis, mas com vontade. Né? Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente inventa, mas começa a dizer que é difícil, né? A Ironia está nos dizendo aqui também, vejamos. Estejam certos que é a vida toda, né? Com certeza. Os filhos são a vida toda. Crescem, mas são sempre filhos, e a gente está sempre falando. E as crianças, como estão, né? Já tem 40 anos, e a gente está chamando ainda de crianças. Né? Muito de pai e mãe, né? Muito disso, né? Exatamente. Tem que ver as crianças, né? O João, estudo bastante elucidativo, ótima semana a todos, boa noite. Moadira também, boa noite aqui. Boa semana a todos, exatamente. E nós estamos aqui com 3 minutinhos, né? Para pegar o final do nosso programa de hoje. E vamos, assim, aproveitar para mais uma vez desejar a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que estão nos acompanhando, um ótimo final de domingo, um ótimo final de pais, né? E repetindo, né? Pai que é pai, mãe que é pai, né? Pai e mãe que não são os pais biológicos, mas que dedicam todo o seu amor àquele espírito que Deus lhes confia. Enfim, a todas as pessoas, avós que fazem papel de pais, né? Tios que fazem papel de pais, a todos aqueles, né? De uma forma ou de outra, contribuem com o nosso Pai maior, né? Nosso Pai celestial, para conduzir os seus filhos, conduzir esses espíritos, né? No caminho do bem. Um feliz
Dia dos Pais a todos, né? Que todos possam ter uma ótima semana, com muito amor, com muita tranquilidade. Vamos agora aproveitar e fazer a nossa prece final, antes de dar nossa boa noite, mais alguns comentários aqui, né? Então, vamos orar. Deus, Pai, bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido, nós muito agradecemos pela noite de hoje, por esse programa, onde nós podemos falar de tantas coisas tão maravilhosas a respeito da missão da paternidade, da missão dos espíritos que Deus nos confia no caminho. Todos possam ser sempre parados, abençoados, e que jamais nos falte a força, a determinação para fazer aquilo que nós precisamos fazer, no intuito de orientar cada vez melhor os nossos rebentos. E assim, minhas queridas e meus queridos, vamos ver aqui mais um último. A Kátia está aqui falando, vejamos. Melhor presente para o Cosme hoje, o nosso like. Aí, Cosme. Com certeza. Precisamos de like. Com certeza, né? Vejo aqui a Ângela, boa noite a todos, uma excelente semana com as bênçãos de Deus. A Lírio fazendo aqui. Vejamos. Muito obrigada, Silvia, parabéns ao Cosme pelo Dia dos Pais. Obrigado. A Francisca, falando que boa, né? Vejamos quem mais aqui está conosco. A Kênia. Deixa eu ver. São muitos comentários aqui. Lindos tudo, meus irmãos. Muito obrigada. Uma ótima semana a todos. Até o próximo. Boa noite, querido. A Cátia, obrigada. Parabéns, Cosme. Gratidão a vocês. Obrigado, a Francisca dando boa noite. Né? Vejamos aqui. Mariane, boa noite, boas semanas a todos. Então, a Doris aqui nos falando também. Vejamos. Feliz início de semana. Todos que fazem para o Pai, mostrando o melhor caminho a tantos que precisam, que nosso Pai maior fique conosco sempre. Que assim seja, Dora. Obrigada, né? Obrigado. A todos nós. Chegamos realmente agora ao finalzinho, né? Ao finalzinho do nosso programa. Desejamos a todos, né, um ótimo final de domingo e uma ótima semana. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite, até a próxima semana. Tchau. Boa noite, pessoal. Até a próxima semana. Boa semana. Com muita paz. Até o próximo domingo. Valeu. Tchau, tchau.